Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor. Hoje nós vamos entrar no 8º semestre da nossa Universidade do Sucesso e tem uma frase que sintetiza esse semestre. Essa frase é de Confúcio e diz o seguinte: nossa maior glória não reside na ausência de fracasso, mas do fato de nos erguermos sempre que fracassamos. Só para que vocês não estranhem, hoje nós faremos a leitura da lição número 36. Eu propositalmente pulei a lição 35 porque ela trata exclusivamente da nossa aparência, modos de vestir, acessórios, tipos de roupas, e eu decidi que, enfim, não é o nosso enfoque, então eu estou dando sequência agora através da lição 36. O nosso preparo é mais no emocional, no interno, num trabalho de mudança de mindset, tá? A lição de hoje, 36, tem como tema como conviver com a tensão. O seu corpo é uma criação assombrosa, capaz de realizar grandes prodígios, mas você pode destruir a potência desta máquina maravilhosa com uma dose excessiva de estresse. Hoje, em nossas maneiras cada vez mais complexas de ganhar a vida e as infinitas possibilidades de entretenimento, milhões de pessoas se tornam incapazes de ser alegres. Muitas dessas pessoas são tensas e nervosas. Outras se arrastam, sempre cansadas, não importa o quanto fazem. Muitas não conseguem dormir à noite. E para um número significativo, o tão propalado aumento do tempo de lazer só tem trazido preocupação e infelicidade. Estas palavras são do Dr. Harry Johnson, presidente do Conselho Médico do Instituto para a Extensão da Vida, ao descrever alguns dos sintomas de uma doença grave que afeta muitos de nós, o excesso de tensão. Se você está ou já esteve submetido a uma tensão constante, sabe o quanto a vida pode se tornar penosa. E mesmo assim, o Dr. Johnson afirma ser benéfica certa quantidade de tensão. Você vai aprender por que e muito mais sobre este assunto pouco compreendido nesta lição do seu livro repleto de exemplos. Coma, beba, seja feliz e viva mais tempo. O sucesso, paz de espírito, libertação das preocupações com dinheiro, senso de realização são objetivos que valem a pena se você estiver no estado físico e mental adequado para desfrutar do produto dos seus esforços ao colhê-los. E é claro, você não obterá nenhuma satisfação desse produto se aplicar tanto estresse sobre si mesmo que sua mente e seu corpo decidam dar um basta e entrem em colapso. Deixe que um profissional dos mais experientes prescreva para você formas de evitar problemas que não necessita e também que lhe mostre como curar a si mesmo se já estiver sofrendo de alguns dos sintomas da tensão. O sucesso, gente, é para ser desfrutado. O estereótipo do executivo é o de uma pessoa sob tensão constante. Ele bebe litros de café ao se sentar tarde da noite em sua mesa e trabalhar até a morte. E quando se assiste certos comerciais de TV, parece evidente que toda a população sofre de crises nervosas, nervos à flor da pele, dores de cabeça, indigestão e absoluta incapacidade para dormir. Sem sombra de dúvida, é verdade que muitas pessoas que buscam assistência médica em nossos dias apresentam doenças que podem ser atribuídas à tensão excessiva. Por que ouvimos falar tanto de pressão e tensão? Em parte isso se deve à época em que vivemos. A comunicação instantânea trouxe as complexidades do mundo para dentro de todos os lares. As crises constantes que nos são transmitidas por vozes solenes e manchetes em letras grandes e negras proporcionam uma atmosfera de ansiedade. Como vivemos somente as experiências do presente, os perigos parecem maiores do que são, seja o que for que tenha acontecido anteriormente. No entanto, ao examinarmos o avanço da raça humana, nunca estivemos mais seguros. Salvo tentarmos neste momento reconciliar estes fatos aparentemente contraditórios, reconheçamos que as pessoas que sofrem dos sintomas provocados pela tensão se acham diante de uma situação de distúrbio muito real. A tensão excessiva pode provocar doenças físicas como a indigestão, dor de cabeça, dores em quase todas as partes do corpo, e para as pessoas que vivem sob tensão constante, a vida pode ser uma tortura. Todos nós devemos aprender a reconhecer se a cota de nossa tensão é alta ou baixa. O estresse e a tensão, eles são similares, porém diferentes.
O corpo humano foi projetado para resistir a um número infinito de mudanças e ataques provocados pelo meio em que vive. O segredo da boa saúde reside no ajuste perfeito a mudanças de estresse sobre o corpo. O estresse é a taxa de desgaste do corpo. Simplificando, tudo o que fizer que pareça esforçado ou cansativo é estresse. Sair para o frio ou para o calor produz estresse. Existe estresse sobre o corpo a partir de doenças, esforço físico ou mental, atravessar a rua ou ficar exposto a uma corrente de ar. Qualquer emoção, qualquer atividade produz estresse. As sensações de cansaço, nervosismo ou doença são sintomas subjetivos de estresse. É a maneira como reagimos ao estresse que faz a diferença entre uma vida saudável e satisfatória e o sofrimento com certa variedade de sintomas desagradáveis. Mais uma vez, o estresse representa um ataque físico e direto sobre o corpo e a tensão excessiva é um dos agentes causadores de estresse. O que então se entende por tensão? Em primeiro lugar, a tensão é normal e benéfica. Faz parte do funcionamento normal do organismo. Na verdade, não podemos viver de maneira saudável sem ela. A tensão tem sido definida como energia física que precisa ser liberada. A tensão é aquele impulso interior considerado em geral como a marca de uma pessoa bem-sucedida, seja um atleta campeão, um bispo, um líder empresarial ou um general. A tensão é o que faz as pessoas se moverem para frente. Por alguma razão, parece ser uma noção popular de que a tensão é algo ruim, mas não é. Como muitas outras coisas na vida, a tensão só é nociva em doses grandes. A mola de um relógio, por exemplo, não pode desempenhar seu papel sem estar sob tensão constante, mas todos nós sabemos as consequências de se forçar demais a corda de um relógio. O mesmo acontece com o corpo humano. A tensão que nos mantém interessados e alertas é boa e necessária. Quando ultrapassamos a fronteira a partir da qual nos tornamos apreensivos, ansiosos e receosos, só então passa a ser ruim. Desse modo, a tensão, como tempero na alimentação, fornece estímulo e eficiência à vida. A vida sem tensão é como uma sopa sem sal. Quando participamos de competições esportivas ou assistimos a uma partida de futebol, ficamos tensos. Sob certas circunstâncias, como a de um jogo de futebol, as pessoas não estão conscientes de estarem tensas. Apenas o percebem quando o grampo da tensão afrouxa e experimentam uma sensação de alívio. Sem dúvida você deve se lembrar de muitas situações em que esteve tenso e então começou a relaxar. Talvez tenha dirigido a última hora de uma longa viagem em meio a um tráfego intenso, então fez o registro de entrada no hotel. Pouco a pouco foi percebendo que não precisava mais ficar em estado de alerta e se sentiu alegre e à vontade. Estes são os momentos bons da vida, mas imagine se pelo contrário não tivesse podido relaxar, não tivesse podido se sentir à vontade, mesmo no aconchego do seu quarto e permanecesse acordado revivendo os perigos de sua viagem. Isso é excesso de tensão. O que existe de grave no excesso de tensão é que pode acarretar alterações verdadeiras no corpo se persiste durante um período de tempo. O essencial é, se tiver alguns dos sintomas de excesso de tensão, descobrir as suas causas o mais rápido que puder. Os sintomas físicos do excesso de tensão incluem dores de cabeça, fadiga, irritabilidade, indigestão, dores nas costas, insônia, rigidez muscular. Qualquer desses sintomas pode, é claro, ter origem em algum problema orgânico ou numa doença. Mas isso pode ser verificado através de um exame clínico. O exame completo anual, então, é muito importante. Sabemos também que muitos desses sintomas podem ter origem em problemas emocionais. É uma situação complicada que envolve todo um padrão de estabilidade emocional de uma pessoa. Não é provável que seja uma causa como muitos parecem pensar, é mais provável que o excesso de tensão seja o culpado. Outro sintoma comum é uma sensação crônica de impaciência e falta de concentração. Lembro-me de um executivo de uma grande empresa que me disse: não importa o quanto eu trabalho, não consigo que nada seja feito. Corro o dia inteiro em alta velocidade, mas realizo pouco. O leigo tem uma expressão para isso: girar em falso. Eu costumo dizer que é correr em cima de uma esteira. Além disso, existe a famosa dor de cabeça de tensão, que as pessoas descrevem como um aperto, puxão e dor atrás do pescoço e da cabeça. Provavelmente, a tensão é a causa mais comum da dor de cabeça entre os homens de negócios. Ela aparece geralmente no final do dia, mas os raios-x e o exame não irão revelar nenhuma causa orgânica. Somam-se à lista muitos sintomas característicos do aparelho gastrointestinal: indigestão, gases, constipação e cólicas na parte mais baixa do abdômen, que podem ser causadas pela tensão. Finalmente, palpitação do coração acompanhada por uma sensação de aperto no peito ao redor do coração também pode ser resultado de tensão.
Todos esses sintomas são desagradáveis, para dizer o mínimo. São também uma advertência de que você pode estar indo em direção a um problema sério. Embora o excesso de tensão possa perturbar pessoas em todas as atividades da vida, geralmente a consideramos como uma doença de executivo. Você não precisa ser um executivo para sofrer de excesso de tensão. Lembro-me de uma dona de casa que sempre foi feliz com sua família e sua vida social. Hoje, ela está tensa o tempo todo. E a família não entende o motivo. E também se sente sujeita a crises imprevisíveis de humor. Muitas vezes vagueia pela casa no meio da noite, incapaz de dormir. Um exame rápido revelou que estava preocupada com a falta de progressos de seu filho adolescente, que estava mais interessado em mecânica do que em se preparar para a carreira de advogado, como sua dedicada mãe gostaria. Desde que encarou o fato de que o direito e a indústria ficariam em melhor situação se seu filho fosse orientado para a engenharia mecânica, seus sintomas desapareceram. Então, esse excesso de tensão, gente, ele não é uma coisa específica de altos executivos, como muitas vezes a gente imagina. Ela pode atacar qualquer um de nós. Lembrando que existe uma tensão positiva que deve sim estar presente na nossa vida. O excesso de tensão que precisa ser monitorado e tratado por cada um de nós, tá ok? Não responsabilize a correria e a rotina. Muitas pessoas que se queixam de excesso de tensão e desabafam com uma referência à correria e à rotina obtêm assim um prazer ranzinza na ilusão de que estão trabalhando demais. Muito mais frequentemente, as causas do excesso de tensão são encontradas no estilo de vida, nas horas despendidas fora do trabalho. Esse é um outro ponto muito interessante. A gente costuma associar a tensão ao ambiente de trabalho, à competitividade, às cobranças do chefe, preocupações com metas e resultados, mas esse estudo comprova que a tensão ocorre muitas vezes no período pós-trabalho. Os sociólogos há muito vêm discutindo os problemas do período de lazer. Como médico, sou testemunha de que o período de lazer e afluência produzem de fato problemas de saúde. A maior parte das pessoas não é vítima da correria e da rotina, apenas criaram uma correria e uma rotina próprias. Não aprenderam a lidar com o ambiente que a cerca. Por ser mais fácil dirigir do que andar, a maioria das pessoas não faz exercício suficiente. Devido ao fato da comida e da bebida estarem sempre ao alcance da mão, a maioria das pessoas tem problemas com excesso de peso. Devido à penetração do entretenimento proporcionado pela TV e internet, muitas pessoas assumem uma atitude passiva em relação às atividades ligadas ao lazer. Não recebem estímulo mental proporcionado por jogos dinâmicos e conversas animadas. A cada dia, um número maior de pessoas percorre longas distâncias entre a casa e o trabalho, de forma que negligenciam o sono no esforço de passar mais tempo com a família. Para a solução dos casos de excesso de tensão, não basta examinar a situação do trabalho, então. É preciso examinar o estilo de vida em seu conjunto para descobrir onde você possa ter se desnorteado. A maior parte das pessoas conhece as próprias limitações físicas, entretanto, muitas parecem não ver que o nível de tensão que alguém pode suportar é altamente pessoal. Um indivíduo pode receber uma grande quantidade de tensão sem efeitos nocivos. Esse mesmo nível de tensão, para outro, seria intolerável. Se o seu trabalho ou o ambiente de sua casa criam mais tensão do que é capaz de tolerar, não lute contra. Em vez disso, tente mudar o seu estilo de vida. E, ao mesmo tempo, é muito importante reexaminar os seus hábitos de saúde. E algumas conclusões da lição de hoje. Falamos excessivamente das pessoas que já são vítimas de tensão e estresse excessivos. Essas pessoas não nasceram com esses sintomas ou necessariamente com uma predisposição para eles. Em algum lugar pelo caminho adquiriram hábitos ou deixaram de enfrentar situações que originaram esses sintomas. Se você não deseja adquiri-los, aqui estão algumas orientações. Se está em dúvida acerca de sua capacidade de fazer bem seu trabalho, tome providências para descobrir se está na linha adequada e siga uma outra alternativa, se for o caso. Encare com determinação os eventos da vida fluente e os períodos de lazer de que a maior parte de nós desfruta atualmente. Lembre-se de que tudo o que faz entre as 9 da manhã e as 5 da tarde não é tão pernicioso quanto o que faz das 5 da tarde às 9 da manhã. Viva dentro de sua renda. Não se preocupe em se manter em pé de igualdade com fulano ou ciclano. Este conselho talvez pareça estar fora de minha especialidade como médico. Entretanto, sabemos que os conflitos cotidianos desenvolvem a tensão e, consequentemente, afetam seu bem-estar físico. Se tem problemas em se relacionar com as pessoas, seja socialmente ou no trabalho, é melhor buscar ajuda profissional.
Todo indivíduo que trabalha preso à escrivaninha deveria se levantar de sua cadeira pelo menos uma vez a cada 2 horas e dar uma volta pelo escritório. Os presidentes das companhias deveriam de vez em quando pedir um intervalo de 10 minutos durante as reuniões para quebrar tanto a tensão quanto o tédio. Se você se sente sempre cansado, pode realmente estar precisando de mais atividade física, ou talvez esteja entediado com o que está fazendo. Melhor descobrir qual das 2 opções é a verdadeira e cuidar dela. O relaxamento em doses grandes ou pequenas é o antídoto para o excesso de tensão. Isso não significa descansar, significa uma mudança de cenário, uma mudança de atividade. A melhor cura para a fadiga provocada pela tensão é o exercício, e o melhor exercício é caminhar. Por fim, descubra qual é a cota da sua tensão, aquilo que é suportável e que é benéfico para você, e viva dentro dela. Um beijo grande e até a próxima aula.